Já alguma vez sentiu que o simples ato de se levantar de uma cadeira exige um esforço que antes não existia? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece de repente uma tarefa de Hércules? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos-nos mais frágeis, com menos equilíbrio, e o medo de uma queda começa a ser uma sombra constante nos nossos pensamentos. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável do envelhecimento. Dizemos a nós mesmos, são os anos a pesar. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta fraqueza não é apenas a idade, mas sim algo que podemos combater ativamente, chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular? E se o segredo para reverter este processo não estivesse em ginásios caros ou em rotinas de exercício extenuantes, mas sim em algo tão simples e reconfortante como o seu prato de sopa ao jantar? Sim, essa mesma sopa que as nossas mães e avós nos ensinaram a amar. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como transformar a sua sopa de jantar numa poderosa ferramenta para reconstruir os seus músculos, recuperar a sua força e devolver-lhe a confiança para viver a vida plenamente. Fique até o final, porque a última dica é tão simples e surpreendente que vai mudar para sempre a forma como olha para a sua refeição noturna. Vamos então começar pela base, o alicerce de toda a força muscular. E esse alicerce tem um nome: proteína. Pode parecer uma palavra muito técnica, mas a ideia é extremamente simples. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Todos os dias, devido ao uso normal e ao processo de envelhecimento, alguns desses tijolos partem-se ou desgastam-se. A proteína são os tijolos novos que o seu corpo usa para reparar essa parede durante a noite, enquanto dorme, tornando-a forte e sólida novamente. Depois dos 60 anos, o nosso corpo torna-se um pouco menos eficiente a usar esses tijolos. É como se os pedreiros ficassem mais lentos. Por isso, não só precisamos de garantir que lhes damos tijolos suficientes, como também precisamos de lhes dar tijolos da melhor qualidade possível. E é aqui que a nossa sopa de jantar entra em cena. A primeira forma, e talvez a mais tradicional e econômica, de enriquecer a sua sopa é através das leguminosas. Falo do nosso humilde feijão, do grão de bico, das lentilhas. Estes alimentos são verdadeiros tesouros nutricionais que muitas vezes subestimamos. São baratos, fáceis de encontrar em qualquer supermercado e estão repletos de proteína e fibra. Pense na sua sopa de legumes preferida. Um creme de cenoura, uma sopa de abóbora ou até uma simples sopa de alho francês. Agora imagine adicionar uma lata de grão de bico bem passada por água a essa mesma sopa antes de a triturar. O sabor quase não se altera, mas a sopa fica instantaneamente mais cremosa, mais saciante e, o mais importante, transformada numa refeição construtora de músculo. Ou pense numa sopa de feijão branco com couve, um clássico da nossa cozinha. Cada colherada é uma dose de força. As lentilhas, por exemplo, cozem muito rapidamente e podem ser adicionadas a quase qualquer base de sopa, desfazendo-se e dando corpo e uma riqueza nutricional incrível. Ao fazer isto, não está apenas a comer. Está a enviar uma mensagem clara ao seu corpo. Aqui estão os materiais de que precisas para te reconstruires esta noite. Além disso, a fibra presente nas leguminosas ajuda a regular o intestino, um problema comum nesta fase da vida, e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, o que lhe dá energia mais duradoura. Outra opção fantástica que tem vindo a ganhar popularidade é a quinoa. Pode parecer um nome estranho ou moderno, mas este é um grão antigo, usado há milhares de anos, e é considerado um superalimento por uma razão muito importante. É uma proteína completa. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais, todos os tipos de tijolos de que o nosso corpo precisa e não consegue produzir sozinho. A quinoa tem um sabor muito suave e cozinha-se como o arroz. O meu conselho é cozinhar uma pequena panela no início da semana e guardá-la no frigorífico. Depois, todas as noites,
basta juntar 2 ou 3 colheres de sopa à sua tigela de sopa já pronta. Ela adiciona uma textura interessante, quase como umas massinhas minúsculas, e eleva o perfil nutricional da sua refeição a um nível completamente diferente. É uma forma incrivelmente fácil de garantir que está a dar ao seu corpo a melhor matéria-prima possível para a sua manutenção. Não veja estes acréscimos como uma obrigação, mas sim como um ato de carinho para com o seu corpo. Cada colher de grão de bico ou de quinoa que adiciona é um investimento direto na sua força, no seu equilíbrio e na sua independência futura. É a decisão consciente de não deixar que a fraqueza dite as regras do seu envelhecimento. E o melhor de tudo é que estas mudanças não exigem que aprenda receitas complicadas ou que compre ingredientes caros. Trata-se de potenciar o que já faz, de tornar os seus hábitos saudáveis ainda mais poderosos. Mas talvez prefira sabores mais tradicionais, algo que o transporte diretamente para a cozinha da sua infância. E não há nada de errado com isso, muito pelo contrário. As nossas tradições culinárias estão repletas de sabedoria. Uma das formas mais eficazes e deliciosas de adicionar proteína de alta qualidade à sua sopa é usar frango ou peru desfiado. Pense na nossa clássica e reconfortante canja de galinha. É um remédio popular para constipações por um motivo. Está carregada de nutrientes fáceis de digerir que ajudam o corpo a recuperar. Mas não precisa de fazer uma canja completa todas as noites para obter os seus benefícios. O truque está na preparação. No início da semana, coza 1 ou 2 peitos de frango em água com uma folha de louro, um dente de alho e um fio de azeite. Quando estiverem cozidos, desfie a carne e guarde-a numa caixa no frigorífico. E pronto. Tem uma fonte de proteína magra pronta a usar durante vários dias. Todas as noites, quando aquecer a sua sopa de legumes, seja ela qual for, junte uma mão cheia generosa deste frango desfiado. Em 2 minutos, transformou um simples creme de legumes numa refeição completa e poderosa, que vai trabalhar durante a noite para reparar as suas fibras musculares. Esta proteína animal é muito facilmente absorvida e utilizada pelo corpo, o que a torna especialmente eficaz. E se usar o caldo em que cozeu o frango como base para as suas sopas, ainda está a adicionar colagênio, que é maravilhoso para as nossas articulações, pele e ossos. Agora, vamos falar de outra maravilha da natureza. Talvez o alimento mais perfeito e acessível que existe: o ovo. O ovo é uma potência nutricional numa pequena casca. É uma proteína completa, barato e incrivelmente versátil. Adicionar um ovo à sua sopa é um dos truques mais antigos e inteligentes para a enriquecer. A forma mais simples é cozer um ovo, cortá-lo ao meio e colocá-lo na sua tigela de sopa quente. Fica delicioso e visualmente apelativo. Mas há outra forma, mais integrada, que as nossas avós conheciam bem, semelhante ao que se faz na sopa de alho ou na açorda. Quando essa sua sopa estiver bem quente, a fumegar, parta um ovo para dentro da tigela e mexa vigorosamente com um garfo. O calor da sopa vai cozinhar o ovo em finos fios, criando uma textura sedosa e distribuindo a proteína por toda a sopa. É uma delícia e uma forma fantástica de obter uma dose extra de força. Durante muitos anos, o ovo foi visto como um vilão por causa do colesterol, mas a ciência mais recente já nos mostrou que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não afeta negativamente o colesterol no sangue e os seus benefícios superam largamente quaisquer preocupações. A gema do ovo é rica em vitaminas essenciais, como a vitamina D, que é crucial para a saúde óssea, e a colina, que é fundamental para a função cerebral e a memória. Portanto, ao adicionar um ovo à sua sopa, não está apenas a alimentar os seus músculos, está a nutrir todo o seu corpo, do cérebro aos ossos. Estas opções, o frango desfiado e o ovo, mostram como a sabedoria tradicional pode ser a nossa melhor aliada na busca por uma velhice mais forte e saudável. Não precisamos de reinventar a roda, apenas de nos lembrarmos e aplicarmos os truques simples que sempre fizeram parte da nossa cultura. Agora que já falamos sobre o que adicionar à nossa sopa,
Para a tornar numa refeição construtora de músculo, precisamos de falar sobre outro fator igualmente importante, mas que é muitas vezes ignorado. Não se trata apenas do que comemos, mas também de quando comemos. A hora do nosso jantar pode ter um impacto profundo na capacidade do nosso corpo de se reparar e regenerar durante a noite. Em Portugal, temos o hábito cultural de jantar tarde. É comum sentarmos-nos à mesa às 8, 9 ou até mais tarde, especialmente no verão. Socialmente é agradável, mas para a nossa fisiologia pode não ser o ideal. Quando comemos uma refeição pesada e vamos para a cama pouco tempo depois, o nosso corpo é forçado a fazer duas tarefas gigantescas ao mesmo tempo: digerir a comida e realizar todos os processos de reparação noturna. É como pedir a uma pessoa para correr uma maratona e resolver um problema de matemática complexo em simultâneo. Uma das tarefas, ou ambas, vai sofrer. O processo digestivo exige um fluxo sanguíneo significativo para o estômago e intestinos. Se o corpo está ocupado com a digestão, há menos recursos disponíveis para outras tarefas vitais que acontecem durante o sono profundo, como a reparação das fibras musculares, a consolidação da memória no cérebro e a libertação de hormonas essenciais, como a hormona do crescimento, que é crucial para a manutenção da massa muscular. A solução é simples, embora possa exigir um pequeno ajuste de hábitos. Tente jantar mais cedo. O ideal seria fazer a sua última refeição do dia pelo menos 3 horas antes de se deitar. Se costuma deitar-se às 11 da noite, tente jantar por volta das 7 ou, no máximo, às 8. Ao fazer isto, dá ao seu sistema digestivo tempo suficiente para fazer a maior parte do seu trabalho antes de entrar em modo de repouso. Assim, quando se deita, o seu corpo pode dedicar toda a sua energia e recursos à sua equipa de manutenção noturna. Essa equipa pode então usar eficientemente toda a proteína que consumiu na sua sopa para ir até os seus músculos e reparar os danos do dia, construindo-os mais fortes. Além disso, jantar mais cedo contribui para uma noite de sono de melhor qualidade. Quem nunca se sentiu inchado ou teve um sono agitado depois de um jantar tardio? Um sono mais profundo e reparador não só o faz sentir-se mais revigorado no dia seguinte, como também maximiza a libertação das hormonas anabólicas que constroem o corpo. É um ciclo virtuoso. Jantar mais cedo leva a um sono melhor, que leva a uma melhor reparação muscular, que leva a mais força e energia durante o dia. E agora, para a dica especial que prometi no início, algo que pode adicionar à sua sopa e que funciona não tanto como um construtor, mas como um protetor para os seus músculos. A perda muscular não se deve apenas à falta de proteína. Um inimigo silencioso chamado inflamação crônica de baixo grau também desempenha um papel crucial. Esta inflamação constante desgasta os tecidos do corpo, incluindo os músculos. A arma secreta contra isto é uma especiaria dourada, o açafrão das Índias, também conhecido como curcuma. A curcumina, o seu composto ativo, é um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Adicionar meia colher de chá de açafrão à sua sopa pode ajudar a acalmar esta inflamação silenciosa, protegendo seus músculos do desgaste. E aqui está o truque para o tornar ainda mais poderoso. Adicione sempre uma pitada de pimenta preta moída. A pimenta contém piperina, uma substância que aumenta a absorção da curcumina pelo corpo em até 2000%. Sozinhas são boas, mas juntas são uma equipa imbatível a proteger a sua saúde. Este pequeno gesto, que não altera significativamente o sabor da sua sopa, é como contratar um segurança para os seus músculos. Em resumo, o caminho para reverter a perda de massa muscular não requer medidas drásticas. Começa na sua cozinha, com o seu prato de sopa. Ao enriquecê-lo com leguminosas, quinoa, frango desfiado ou um simples ovo, está a fornecer os tijolos essenciais para a reconstrução. Ao jantar um pouco mais cedo, está a dar aos seus trabalhadores o tempo e as condições ideais para fazerem o seu trabalho. E com um toque de açafrão e pimenta, está a proteger o seu investimento contra o desgaste do tempo. Lembre-se, cada pequena mudança que faz é um passo em direção a um futuro mais forte, mais estável e mais independente. Não se trata de buscar a perfeição, mas sim o progresso.
Comece com um destes hábitos esta semana. Veja como se sente. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer. Só precisa que lhe dê as ferramentas certas. Adoraria saber qual é a sua sopa de conforto e que truques usa para a tornar ainda melhor. Partilhe as suas ideias nos comentários abaixo, pois podemos todos aprender uns com os outros. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas que podem precisar de ouvir esta mensagem. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os próximos vídeos que preparamos a pensar no seu bem-estar. Acima de tudo, lembre-se que nunca é tarde para começar a cuidar de si. Viva cada dia com força, com alegria e com a certeza de que tem o poder de construir uma vida mais saudável em qualquer idade.